Boas palavras, poesias e reflexões. Saudamos a todos aqui que nos seguem no canal Paz e Bem, a todos os que estão conosco através da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, com quem nós fazemos parceria aqui nesse nosso programa. E hoje nós estamos, durante esse mês de abril, fazendo um passeio por alguns conceitos básicos do espiritismo kardecista. Aqui é um programa sempre interreligioso, mas neste mês, que é um mês, digamos que foi fundado oficialmente, ou pelo menos é uma marca bastante significativa para os espíritas kardecistas, de 18 de abril é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Então nós estamos durante esse mês de abril dando uma atenção a ideias básicas do espiritismo para serem melhores entendidas e compreendidas, né, por quem não conhece, ou às vezes até mesmo por aqueles que conhecem, mas não meditaram o suficiente sobre alguns conceitos. Então, eu disse na primeira apresentação nossa que um dos princípios básicos que permeia toda a ideia, toda a cosmovisão espírita é a reencarnação. A ideia da reencarnação, mas a reencarnação aliada a um conceito de evolução. A reencarnação é algo tão antigo quanto a humanidade, existia entre os órficos, entre os egípcios, entre filósofos gregos como Pitágoras, como Platão, né? Existia entre os hindus, ainda existe, né, no hinduísmo, no budismo, né? Depois, o budismo é uma religião ou uma filosofia nascida na Índia, né? Então também herdou essa ideia da reencarnação, embora nos diferentes tipos de budismo a reencarnação é vista de maneira diferente, né? Por exemplo, os budistas tibetanos eles são muito mais reencarnacionistas do que os zen budistas. Os zen budistas consideram que essa reencarnação é mais uma coisa de ida e volta de um todo, né? Enfim, e a reencarnação está entre também religiões africanas, indígenas dos Estados Unidos, enfim. Existe um livro de um antropólogo paquistanês, Gananath Obesekere, que não está traduzido para português, que é sobre reencarnação, e ele faz essa viagem, né, por todas as ideias reencarnacionistas do mundo, e diz que a ideia da reencarnação é a mais antiga, é a mais universal, que se refere à continuidade da vida após a morte, ou seja, a uma volta, né, num outro corpo, que é diferente da ressurreição. A ressurreição seria voltar no mesmo corpo, mesmo que seja um corpo glorificado, modificado, mas seria a mesma identidade corporal. Ao passo que a reencarnação é voltar num outro corpo, né? O espírito reencarnar em outro corpo, outra família, outro corpo, outra vida, né? Então, só que dentro do espiritismo, essa ideia ela é muito específica, de duas maneiras específicas. A primeira é pela identidade do eu, né? E essa identidade do eu, isso é grego, isso é judaico-cristão, né? De que nós somos, o que constitui a nossa individualidade, né? É a nossa alma, é o nosso espírito, né? E aí isso é bem platônico, né? E isso é bem grego, né? No caso, por exemplo, de Pitágoras também, que aquilo que nós guardamos como virtude, como conhecimento, como enfim, aquilo que se refere à nossa identidade não está no nosso corpo, está na nossa alma, no nosso espírito. E, portanto, podemos mudar de corpo, né? Que nós permanecemos os mesmos, embora, já dizia Platão lá na República, no seu mito de quando a gente vai reencarnar, a gente passa por uma planície e bebe as águas do rio do esquecimento, né, da planície de Létis, lá as águas do esquecimento, e por isso a gente reencarna e não se lembra das vidas passadas, embora muita gente lembre, eu mesma lembro, né? Sócrates, por exemplo, dizia que ele tinha sido músico. Pitágoras, por exemplo, se lembrava de várias vidas passadas, né? Então, hoje em dia, muita gente que já faz regressão de memória, que tem lembranças espontâneas, crianças que lembram de vidas passadas e trazem evidências muito fortes de que realmente foram aquela pessoa que elas disseram, que elas dizem ter sido, porque elas não podiam ter acesso a essas informações, mas
acabam falando, eu fui fulano de tal, morri assim, minha família se chamava assim, eu era casado com tal pessoa, tinha isso, tinha aquilo. E a criança com 2, 3, 4 anos de idade, morando às vezes muito longe dessa personalidade que ela diz ter sido, não teria condições de ter tido acesso a essas informações. Então, isso tudo é uma visão de reencarnação em que a identidade do eu é a que permanece depois da morte, né? E que, portanto, pode reencarnar em outro corpo e guardar memórias, conhecimentos, lembranças, virtudes, talentos, enfim. Essa é uma ideia da especificidade do reencarnacionismo espírita, espírita kardecista. Por quê? Porque é um reencarnacionismo greco-judaico-cristão, né? Havia cristãos nos primeiros 300 anos que também aceitavam a reencarnação, os gnósticos, os maniqueístas, o Orígenes aceitava a reencarnação, enfim, a ideia da reencarnação é muito ampla, né? É muito, muito universal. Agora, por exemplo, no hinduísmo, e ainda mais no budismo, essa ideia de identidade às vezes não é tão clara. No budismo, por exemplo, há e não há, né, uma ideia de identidade. Quando, por exemplo, vocês puderem ver um filme muito famoso, muito bonito, que é sobre Buda, do Bernardo Bertolucci, né, que é muito interessante esse filme, porque eles estão à procura da reencarnação do Buda e encontram reencarnação em 3 crianças. Então, isso seria impensável dentro da ideia do espiritismo kardecista, ou mesmo de uma ideia ocidental de identidade do eu. Porque aí haveria, o Buda não seria uma identidade, né, única, poderia se dispersar em 3 pessoas diferentes. Então, isso, por exemplo, não cabe na doutrina reencarnacionista do espiritismo kardecista. Essa, então, é uma especificidade. A outra especificidade é a questão da evolução, né? Então, quer dizer, qual é a meta nossa, que eu falei isso na outra vez? Por que nós reencarnamos múltiplas vidas? E aquele poema lindíssimo que eu li do Castro Alves, psicografado pelo Chico Xavier, que diz exatamente, né, que nós estamos marchando para o infinito, né, de Deus viemos, a Deus voltaremos, mas começamos a engatinhar, então, na verdade, o nosso princípio inteligente começa lá no reino vegetal, depois vai para o reino animal, depois desperta no homem. É uma frase muito bonita que costuma ser atribuída a Leon Denis, mas parece que não era dele, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, quer dizer, o princípio inteligente, o princípio espiritual está imanente em toda a natureza, mas vai germinando na matéria, né? Evoluindo na matéria até despertar na consciência humana, né? E quando desperta na consciência humana ainda é bruto, ainda é primitivo, ainda é iniciante, é lá no homem das cavernas, né? E aí vai evoluindo, né? E nós vamos evoluindo através de múltiplas vidas até chegarmos ao plano da angelitude, da perfeição, da pureza absoluta, e aí nós não precisamos mais reencarnar, né? Aí somos espíritos puros, não necessitamos mais da matéria. Mas para que essas múltiplas vidas? Essas múltiplas vidas servem para a gente ir se construindo. Então, o espiritismo não é uma ideia nem de salvação, né? Nós não precisamos de um salvador para nos salvar. Jesus é um modelo, é um guia, um mestre, é alguém que nos inspira, alguém que veio mostrar um caminho de perfeição espiritual, mas ele não veio nos salvar do pecado, porque nós não somos seres caídos no pecado, nós somos seres em evolução, aprendizes da vida, aprendizes da evolução. Então Jesus é um guia nessa evolução, nesse trajeto, nessa trajetória de autoaperfeiçoamento. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós é que nos construímos no decorrer de múltiplas vidas. Então, essa é uma ideia emancipatória que restitui ao homem, ou dá ao homem, o seu valor de autoconstrução. Ele não é um ser caído no pecado, que foi expulso do paraíso. É um ser que está aprendendo, que está evoluindo, que está se fazendo através de múltiplas vidas. E, dentro disso, o erro faz parte. O mal faz parte como uma experiência transitória, como um aprendizado. O sofrimento faz parte como aprendizado,
tudo isso que nós vivenciamos na Terra, que é fruto do nosso livre-arbítrio, da nossa construção, de nossa maneira de organizar o mundo, é para nós irmos aprendendo pouco a pouco a organizar melhor as coisas, a organizar melhor a nós mesmos, a lidarmos com as nossas emoções, a desenvolvermos nossos talentos, a despertarmos a nossa consciência planetária, cósmica, espiritual, a abrirmos, como diria Platão, os olhos da alma, porque isso que é a educação, abrir os olhos da alma. E o projeto da nossa vida, o projeto de vida, é um projeto educativo, é um projeto de transcendência espiritual através dos séculos e dos milênios. Então, ninguém está destinado à perdição, ninguém está destinado ao inferno, ninguém está destinado à privação de Deus, de encontrar Deus dentro e fora de si, de um dia ver Deus face a face, de um dia estar manifestando Deus no universo. Ninguém está privado disso, porque todos vão subir, todos vão chegar, né? Quer dizer, aquele trecho da poesia do Castro Alves, né, que eu citei da vez passada, faz de rudes tiranos, né, anjos, né, transforma Neros, né, em arautos da virtude. Isso é o tempo, né? É o tempo, os milênios passando e os espíritos evoluindo. Então, para todos tem esperança, todos têm Deus dentro de si, todos têm uma centelha divina e todos vão despertar com o tempo. O trabalho vagaroso dos milênios, dos séculos, o trabalho vagaroso da evolução. Então, o Espiritismo ele não é nem salvacionista e nem partidário da iluminação, no sentido de que de repente você se iluminou e pronto, atingiu o nirvana. Ele é partidário da evolução, né, da ideia de um evolucionismo individual e coletivo, porque a gente só evolui individualmente em sintonia, dialeticamente construindo também a evolução coletiva. Então, a evolução coletiva nos ajuda a evoluir individualmente, a nossa evolução individual ajuda a evolução coletiva. Então, nós temos que trabalhar, sim, pela evolução do planeta, da sociedade, evolução, transformação, a revolução pacífica das estruturas sociais, né? Tudo isso faz parte da nossa tarefa evolutiva, pessoal e também humana no mundo, né? Então, nós estamos aqui para aprendermos e também aprender a mudar o mundo, porque conforme a gente vai agindo no mundo, nesse teatro, nesse cenário planetário, e aí também nós podemos reencarnar em outros planetas, já podemos ter reencarnado antes, podemos reencarnar depois, porque há múltiplos mundos habitados. Hoje, essa é uma ideia defendida por Carl Sagan, por exemplo, que foi um cientista ateu, né? Hoje é uma ideia difundida por várias pessoas que dizem que vêm ETs aí visitando a Terra. É possível que eles já estejam nos visitando mesmo, né? É uma ideia defendida o tempo inteiro em inúmeras séries e livros de ficção científica, mas, antes de tudo isso, no século XIX, no meados do século XIX, os espíritos já falavam em múltiplos mundos habitados. E não só falavam em múltiplos mundos habitados, como em múltiplas humanidades. Quer dizer, não são outras humanidades, não são outras criaturas. São também filhas de Deus. Então, nós pertencemos a este universo, nós viemos das estrelas e vamos voltar para as estrelas. Nós somos seres cósmicos, né? E nós somos cidadãos do planeta Terra, mas pertencemos à cidadania sideral, né? E eu morro de vontade o dia em que o planeta Terra vai fazer parte das confederações intergalácticas, né? E nós pudermos nos confraternizar com nossos irmãos de outras humanidades, né? Espero que isso aconteça de maneira pacífica, boa, né? Enfim. Mas essa ideia já estava presente ali, 150 anos atrás, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Né? Então, vejam, como vocês estão percebendo, a ideia da reencarnação dentro do Espiritismo tem algumas especificidades que outras doutrinas não têm, né? Então, nós não somos salvacionistas, então por isso não identificamos Jesus dentro de uma teoria de Salvador, não somos da ideia da iluminação, que de repente você se ilumina,
mas somos da ideia da construção gradativa de nós mesmos através dos milênios, através do aprendizado, através das experiências múltiplas, ora reencarnando como homem, como mulher, ora reencarnando em diversas culturas humanas, aprendendo com todas as religiões, com todas as culturas. Por isso que o diálogo interreligioso também se apoia numa ideia reencarnacionista. Eu hoje sou espírita kardecista, mas já fui católica, já fui protestante, já fui judia, enfim, né? A gente já viveu múltiplas vidas, e isso eu não estou dizendo, como aí, infelizmente, eu estou aqui colocando a melhor interpretação do Espiritismo, mais aberta, mais kardecista, mais original. E nem sempre é a interpretação que pulula por aí no movimento espírita brasileiro, que às vezes é muito reducionista. Por exemplo, tem uma visão de reencarnação muito punitivista, que a gente reencarna para pagar dívidas. Não é isso. A gente reencarna para aprender, para evoluir, né? E às vezes somos nós mesmos, que somos espíritos ainda muito apegados a essa ideia de justiça do talião, da lei do talião, né? E nós nos autopunimos sem necessidade, poderíamos percorrer um caminho mais leve, mais amoroso, né? De menos autoflagelação. Mas quando a gente, por exemplo, faz terapia, né? A gente vê que a gente tem essa coisa de culpa muito embutida, né? Que isso faz parte, né, da cultura também judaico-cristã, né? Então, em espírito, nós continuamos carregando isso. Às vezes a gente pode escolher voltar para a Terra de maneira muito trágica, muito terrível, né? Às vezes porque a gente quer aliviar a consciência, mas não haveria necessidade de todo esse sofrimento, né? Então, às vezes, essa ideia da reencarnação é interpretada de maneira muito determinista, muito fechada, muito punitivista. Nós estamos hoje fazendo uma leitura mais aberta, mais cristã, né? Porque Jesus dizia que o amor cobre a multidão de pecados, perdoai 70 vezes 7. Se ele dizia para nós perdoarmos 70 vezes 7 o próximo, significa que devemos perdoar também a nós mesmos e que Deus nos perdoa infinitamente. Quer dizer, aliás, Deus nem se ofende com nada que nós façamos, porque para Ele somos como crianças aprendendo a falar e andar, e aí caímos no caminho e levantamos e machucamos o joelho e assim vai, né? Então, essa ideia de que evoluímos e a reencarnação é um instrumento de evolução é a ideia básica do Espiritismo. Eu vou ler aqui 2 poesias para vocês hoje, porque, veja, para mim a reencarnação não é só uma teoria, né? É uma explicação que eu tive que buscar desde muito criança, porque eu fui uma criança que tive sempre muitas recordações de vidas passadas, e até hoje tenho, né? E muitas pessoas têm. Então, se você não tem essa explicação, às vezes você fala, mas será que eu estou ficando louca? O que será isso, né? Mas quando você encontra a explicação, existem hoje terapias de vidas passadas, que tem que ser feito por pessoas de muita confiança, porque existem muitos charlatães por aí. Mas e existe toda essa pesquisa feita, por exemplo, por médicos, psiquiatras, como Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, que já morreu, ou Jim Tucker, seu discípulo, que fizeram e fazem pesquisas dessas crianças que se recordam espontaneamente de vidas passadas, e então você vê que a coisa tem um fundamento, que você não é louca, que tem muita gente que se lembra, que tem muita gente que tem fortes lembranças, e que isso é muito significativo, né? E quando a gente tem acesso a isso, tem um sentido muito grande. Então, eu vou ler primeiro uma poesia que está aqui no meu livro A Hora de Dora, né? Que é da Grécia. A Grécia foi sempre um lugar de que eu me lembrei muito, né? Só para vocês terem ideia, eu quando fiz cursos na USP sobre filosofia grega, etc., eu às vezes estava ouvindo o curso, estava ouvindo a professora, o professor falar, e eu me transportava, eu via cenas. Ou à noite sonhava que eu estava falando grego, né? Então, Grécia. Relembro musas e jacintos, liras de Olimpos, à beira de um rochedo, luares perfumados e o mar. E eu, mulher como agora, de olhos postos na poesia, de mãos órficas e o sândalo escorrendo dos meus lábios.
Relembro ilhas e templos, céus de azulejo e túnicas puríssimas e louros no cabelo de brisa. Como o mar divino me atraía, como os ventos trespassavam minha lira, como a vida entretecia uma beleza fresca. Minha ilha ancorada nos milênios está lá, no alto dos rochedos, e não posso nem dizer saudades. Meus versos envenenaram o mar e salgaram minha alma por séculos, mas sou eu mesma, cantando agora em outros mares, escondidas em mim musas antigas, revivo apenas a lira delicada para jogar aos céus os meus louvores. Certamente se aplacaram os ventos, calaram-se os tormentos, o céu na alma, a calma sem véu, ideias límpidas, altivas, sem vívidas epopeias. Mas num ponto distante e impalpável, um quê murmurante indomável, talvez saudade sem nome, talvez um pouco de fome, enquanto num ato me desnudo e tudo em mim é força e fato, e guerreira me atiro, não há suspiro nem retiro. Mas se num átimo me aquieto, rápido, desvenda-se um deserto, no oásis de mim, pequeno terreno sem jardim, sem jasmim, sem ninguém. Mas logo fecundo de estrelas esse terreno escarpado, pois há fontes que brotam e aliviam meu fado. E o sal da alma de outrora realça-me hoje a aurora. Então, é a superação de alguns traumas, de alguns arrependimentos de milênios. E vou ler outra poesia, que essa é uma recordação muito mais recente que eu tenho, aliás da minha última vida, em que eu fui negra nos Estados Unidos. E eu, desde criança, lembrava disso, né? E eu canto spirituals de uma maneira que eu me transfiguro, né? Então, lembranças. Às margens do Mississippi, sonhei colheitas de algodão. Migrei depois para o norte, em fuga de tanta opressão. Chicago me acolheu e nessa vida me concebeu, com evangelho social, blues nascente, negro spiritual. Cantei tudo que era meu, na América desigual. Menina, mulher, cor preta, no século que nascia. Me pergunto com que pirueta pela vida me vencia entre a igreja e a sarjeta em olhos de melancolia. E ainda quando criança, agora branquela, esquecida, venerava o preto velho na moldura envelhecida numa parede de infância. Queria falar inglês, conversava com todo preto, com simpatia e avidez. E quando a primeira vez saltou-me aos ouvidos um spiritual, chorei e me vi assim. Já fui negra, cantadora e canto ainda como quem se manta, trazendo em minha garganta a negritude ancestral. Então, vocês veem que essa lembrança muito forte, muito, né, é algo que não dá para a gente tirar. É uma identidade que a gente tem dentro da gente, que revela em talentos, que revela em lembranças, que se revela em traços da personalidade, em amores a determinadas causas. Por exemplo, uma das causas que me apaixona é o antirracismo, né? Então, é essa identidade nossa que se conserva através dos séculos, que vai melhorando, se aperfeiçoando a cada vida, e essa é a ideia básica que o Espiritismo nos traz. Então, ficamos por hoje, né, nesse nosso Boas Palavras, Poesias e Reflexões, e voltamos na próxima semana, no próximo sábado. Um grande abraço.